E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre o grau do equilíbrio. Vamos entender como nós aplicamos o grau do equilíbrio em algumas questões. Então, vamos para a aula. Na aula de hoje sobre equilíbrio químico, vamos falar sobre o grau do equilíbrio. Vamos entender o que é esse grau do equilíbrio. Vamos para a aula? Galera, o grau do equilíbrio é representado pela letra alfa. É usado em equilíbrio químico para indicar a relação entre a quantidade de matéria, que é o número de mol, depois de um determinado reagente foi consumido, e a quantidade de matéria inicial ou mol inicial. Então nós vamos ter que o alfa, ele é o número de mol consumido do reagente dividido, pessoal, pelo número de mol inicial do reagente. Então, nesse caso, seu valor de alfa ele vai ficar entre 0 e 1. Alfa vai ser maior do que 0 e menor do que 1. A representação em porcentagem, nós vamos ter que o alfa percentual nada mais é do que o alfa normal vezes 100%. Preste bem atenção para esse exemplo que nós vamos ver sobre o grau do equilíbrio. Preste bem atenção, olha só. Considere que em um recipiente fechado com capacidade de 1 litro, a temperatura de 100 graus Celsius, há 10 mols de C2H4 e 10 mols de cloro. Começa a ocorrer a seguinte reação reversível: C2H4 mais cloro, formando C2H4Cl2. Após certo tempo, verificou-se que a reação atingiu o equilíbrio e que 4 mols de C2H4Cl formaram-se. Qual o valor do grau de equilíbrio dos reagentes? Pessoal, para a gente entender um pouquinho dessa reação, a gente precisa montar uma tabelinha para a gente poder compreender. Preste bem atenção para essa tabela. Nós temos a equação que é o C2H4 mais cloro, que eles são reagentes, formando C2H4Cl2. Nós tínhamos inicialmente 10 mols dos dois reagentes, tanto do cloro como do C2H4. Porém, como o C2H4Cl2 ele é produto, nós não temos nada. O valor dele vai ser 0. Preste bem atenção que ele falou que quando atingiu o equilíbrio, nós tínhamos 4 mols do C2H4Cl2. Reagiu ou gastou também 4 mol. Como a expressão é dada de 1 para 1, formando 1, então se aqui é 4 mol, aqui também vai ser 4, e aqui também vai ser 4. Observe a estequiometria da reação, que aqui eu tenho 1 para 1, formando 1. 4, 4, 4. Como esses dois primeiros, C2H4 e Cl2, eles são reagentes, eles vão ser consumidos. Então, eu vou pegar 10 menos 4, vai dar 6. 10 menos 4 também vai dar 6. Preste bem atenção como é que nós vamos calcular o grau do equilíbrio dos reagentes. Olha só como a gente vai calcular. Com esses dados, basta substituir os valores na expressão do grau do equilíbrio. Alfa, nós vimos que é o número de mols consumido dividido pelo número de mol inicial. Nós consumimos 4 mols. Inicialmente, nós tínhamos 10 mols. Então, eu vou pegar 4 e vou dividir por 10, que vai dar 0,4. O valor do grau do equilíbrio poderia variar somente entre 0 e 1, como nós vimos. Portanto, podemos expressar essa grandeza também em porcentagem, sendo que, nesse exemplo, se é 0,4 vezes 100%, vai dar 40%. Ok? Vamos ver agora o outro exemplo. Para o segundo exemplo, nós temos aqui o seguinte. Em uma dada temperatura T, 2 mols da amônia NH3 estão 20% dissociados em N2 e H2. Sabendo-se que o volume do recipiente é de 5 litros, determine o valor de Kc para o seguinte equilíbrio. 2 da amônia NH3 formando N2 mais 3 do H2. Preste bem atenção
na resolução. Como ele falou que nós tínhamos 2 mols da amônia que estão 20% dissociados, então a gente vai calcular quanto foi a dissociação dele. Os 2 mols equivalem ao todo, ou seja, 100%. X equivale a 20% do valor. Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3, a gente vai ter 2 vezes 20, vai dar 40, dividido por 100, que vai dar 0,4 mol da amônia. Então, inicialmente, nós tínhamos 2 mols. Dissociou 0,4 mol da amônia. Vamos tentar entender isso aqui montando essa tabelinha para essa mesma equação. Galera, preste bem atenção que nós temos aqui a reação, que são 2 mols da amônia para 1 mol do N2, formando também 3 mols do H2. Inicialmente, nós tínhamos 2 mols da amônia. Como esses dois eles são produto, no início não se formou. O valor dele vai ser 0. Então, 0 para o N2, 0 para o H2. Como ele falou que reage 20%, nós fizemos o cálculo que 20% vai dar 0,4. Então, foi 0,4. Como a estequiometria da reação, nós temos 2 para 1. Se aqui é 2, aqui é 1, então esse valor aqui é a metade do inicial. Se reagir o 0,4, então ele vai formar 0,2. Olha que coisa interessante, aqui eu tenho 1 para 3, então quer dizer, esse valor é 3 vezes maior do que o de cá. Se aqui é 0,2, como o outro é 3 vezes maior, vai dar 0,6. Como o primeiro ele é reagente, ele vai ser consumido. Então, dessa forma, a gente vai pegar o quê? O 2 menos 0,4, que vai dar 1,6. Aqui a gente repete 0,2 e o 0,6. Ok? Agora a gente vai fazer o quê? Nós vamos calcular a concentração da reação. Preste bem atenção que a concentração molar ele é dado pelo número de mols dividido pelo volume em litro. Lembrando que na questão ele disse que o volume era de 5 litros. Galera, do NH3, a concentração molar da amônia é 1,6 mols no equilíbrio, dividido por 5 litros que ele disse na questão. Então, vai dar aproximadamente 0,32 mol por litro. Para o N2, a gente vai ter 0,2 dividido por 5 litros, que vai dar aproximadamente 0,04 mol por litro. E por último, do H2, nós temos aqui no equilíbrio 0,6 dividido por 5 litros, que vai dar 0,12 mol por litro. Galera, preste bem atenção agora que nós vamos ter que calcular a constante de equilíbrio, que nós chamamos de Kc. Lembrando que a equação nós temos o produto dividido pelos reagentes. N2 elevado a 1, que só tem 1 mol, H2 elevado ao cubo, que são 3 mols, dividido pela concentração do reagente, que é a amônia elevada ao quadrado. Olha que nós temos aqui substituindo o valor, N2 é 0,03, H2 é 0,12, o NH3 é 0,32. Então, resolvendo aqui, a gente vai ter o quê? Esse valor vai dar 0,000675. Transformando em notação científica, a gente vai ter o valor de 6,75 vezes 10 elevado a menos 4, é o valor da constante de equilíbrio, que nós chamamos de Kc.